Salve, meus queridos, tudo em paz? Esse é mais um episódio da série Provérbios para a Vida. Série essa que nós buscamos princípios que vão nos conduzir a uma vida verdadeiramente abundante, próspera, com dinheiro no final do mês para conquistar os seus sonhos e centrada ali nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. O versículo 1 já começa ressaltando a importância de governar as suas emoções, de ter inteligência emocional. Ele diz que a resposta calma desvia a fúria. A fúria é o estímulo externo. A resposta calma é o resultado daquilo que você interpreta desse estímulo. Então, não seja refém do que as outras pessoas fazem com você. Se nós seguirmos e formos lá no versículo 18, nós temos que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A paciência é resultado do governo saudável das suas emoções. E aqui, ser paciente não é ser negligente, nem ser passivo. Alguém que tem inteligência emocional, que governa bem as suas emoções, não é passivo diante das circunstâncias. Ele responde às circunstâncias, mas responde depois de ponderar e de decidir
Isso não é que ele vai fazer um planejamento, vai passar dias para responder. Não, às vezes ele responde na hora. Mas não é uma resposta impetuosa, é uma resposta pensada, tá? Lá no versículo 28, ele completa esse raciocínio dizendo que o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Todos os 3 versículos falando a mesma coisa. Pense antes de falar, pense antes de agir, não seja refém do que você ouve e dos estímulos que você recebe externamente. Os versículos 2 e 7 parece que foram escritos de forma a se complementar. Porque no 2 ele diz que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. E lá no 7 ele vai falar que as palavras dos sábios espalham conhecimento. Então, por ser atraente, você tem prazer em ouvir. Sabe aquela pessoa que você tem prazer em sentar do lado e conversar? É esse tipo de pessoa. Ao passo que aquele, como diz o versículo 2, aquele que é tolo derrama insensatez. E aí o 7, o coração dos tolos não espalha conhecimento. Pelo contrário, espalha insensatez. Então, cerque-se de pessoas que vão te ajudar nesse processo de crescimento, tá? E o versículo 21 fecha isso aqui, porque ele diz que a insensatez alegra quem não tem bom senso. Então, um círculo de relacionamento daquele que é tolo, daquele que é insensato, são outros tolos insensatos. Eles se completam, eles riem das mesmas piadas. Então, gerencie bem as pessoas que estão ao seu redor e busque estar no meio de pessoas sábias que vão te levar para o crescimento. O versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E como eu já li esse texto várias vezes, em outras traduções ele fala que os olhos vigiam maus e bons. Isso me chama muita atenção, porque vigiar é diferente de ver, de olhar. Porque aquele que vê, no máximo, ele se torna testemunha de algo que viu. Mas aquele que vigia, é requerido desse cara que vigia que ele tome uma providência de acordo com aquilo que vê. Então, a leitura que eu tenho desse versículo é que Deus está atentamente olhando para maus e bons e que existe uma colheita para cada plantação que é feita, seja pelos maus, seja pelos bons. Existe uma resposta de Deus, porque ele não só vê, ele vigia. E por vigiar, ele guarda aqueles que estão próximos de si. Seguindo no versículo 5, mais uma vez o livro de Provérbios ressalta a importância de amar a disciplina e de ter essa repreensão como uma forma de crescimento. Ele diz que o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai. O versículo 12 mostra por que ele faz pouco caso. Ele fala que o zombador não gosta de quem o corrige e nem procura ajuda do sábio. É aquele tipo de pessoa que reclama, lá vem fulano querer dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Lá vem Beltrano querer se meter na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, rapaz. Esse tipo de pessoa que não está aberto a ouvir, eu não estou dizendo seguir cegamente o que todo mundo fala, mas ouvir e poder ponderar. Esse tipo de pessoa vai colher um fruto. No versículo 10 ele diz qual é. Voltando um pouquinho, há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão, quem despreza a disciplina, morrerá. Inclusive, dentro dessa linha de recusar a disciplina, o que eu percebo é que isso traz danos sobre mim mesmo. É como se eu estivesse me desvalorizando. Os versículos 31 a 33, ele segue também nessa linha. Mas eu quero ressaltar o 32, que diz o seguinte: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Num primeiro momento, parece que quando alguém me disciplina e eu chego, não, eu não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Parece que eu estou fazendo pouco caso do outro. Mas o que talvez esse zombador, esse tolo, essa pessoa que está recusando a disciplina não percebe é que aquele que está disciplinando já chegou onde deveria chegar. Quem não chegou é o tolo. Então, quando eu desprezo a disciplina, eu não estou desprezando quem é sábio que está disciplinando. Eu estou desprezando a mim mesmo e abrindo mão da oportunidade de crescer. O versículo 6 ele é bem interessante. Ele fala que a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação.
Quando a gente vai para o original, a palavra tesouro é de dinheiro mesmo. Não é um sentido figurado de tesouro, amor, alegria com as pessoas ao seu redor. Não, aqui é dinheiro mesmo, patrimônio, bens, riquezas, tá? Então, a promessa sobre a casa do justo. E aí é interessante, porque esse patrimônio que é construído pelo justo, ele é um patrimônio construído de forma correta, de forma honesta, de forma íntegra. Então é um patrimônio que não vai fazer com que o justo perca sono. Ele sabe que ele está legalmente seguro em cima desse patrimônio, tá? Mas aquele que é ímpio, por vezes constrói esse patrimônio usando de ferramentas ilícitas, subornos, propinas, esquemas, e isso lhe traz inquietação. Então, olha o que nos diz os versículos 16 e 17. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Isso pode parecer meio contraditório, porque lá no versículo 6 ele fala que na casa do justo tem grande riqueza. E aqui ele está dizendo que é melhor ter pouco e junto com o temor do Senhor. Então quer dizer que o justo não tem o temor do Senhor? Claro que não. Aqui são duas comparações diferentes. Uma coisa é dizer, é melhor ter pouco do que ser ímpio, conquistar riquezas que me trazem inquietação, que quebram princípios, que fazem isso de forma indevida, irregular, que desonesta. Então é melhor ter pouco. Agora, eu posso chegar e fazer a leitura vendo o que o texto lá no versículo 6 diz que na casa do justo há muito e dizer, é melhor ter muita riqueza com o temor do Senhor do que pouca riqueza com o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor não está vinculado a muita ou pouca riqueza. O que nos conduz a muita ou pouca riqueza é a aplicação prática desses princípios que Deus nos ensina. É viver esse propósito que Ele nos dá. Inclusive, sobre esse conceito de riqueza, é um conceito líquido, fluido. Porque para uns ser rico é tanto, para outros ser rico é tanto. Cada pessoa, cada família tem um conceito do que de fato, materialmente, significa ser rico. E esse conceito, alinhado com Deus, é o que nos leva a uma vida verdadeiramente abundante e próspera. Os versículos 8 e 9, eles falam sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele começa dizendo que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. E eu fiquei pensando, por que o ímpio faria sacrifícios para Deus? Primeiro, talvez para tentar manipular a Deus, por achar que através de um misticismo, de um culto, de uma oferenda, é possível de alguma forma mudar o coração de Deus, sem mudar o seu próprio coração. Isso é a primeira coisa que me chama a atenção. A segunda coisa pela qual um ímpio faria sacrifícios para Deus é para aparentar ser quem não é. É o que a gente vê, por exemplo, com os fariseus, que viviam de aparências. Pessoas que são como sepulcros caiados, Por fora tá pintadinho, bonitinho, mas por dentro não tem nada, Só existe morte ali dentro. Então, o que é que de fato fundamenta um relacionamento íntimo com Deus, próximo com Deus? Ele segue, a oração do justo o agrada. E no versículo 9, Deus ama quem busca a justiça. Então, a justiça é uma das formas que nós temos de amar a Deus e de adorar a Deus. Portanto, essa relação com Deus ela é uma relação prática. Nós precisamos seguir as orientações que Ele deixou para nós, os princípios que nós estamos estudando aqui todos os dias. Obedecer a esses princípios talvez seja a maior expressão de amor e adoração ao Senhor. O versículo 13 fala novamente sobre emoções. Ele diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E quando eu li esse versículo, vieram dois pensamentos à mente. O primeiro é que o rosto, o corpo, transparece o estado do nosso espírito, da nossa alma. Você pode até conseguir maquiar isso por um tempo para as pessoas que não têm tanto relacionamento com você. Mas aquelas pessoas mais próximas que convivem com você conseguem perceber como está o seu coração, olhando para como está o seu rosto. É aquela coisa de você ver assim, cara, fulano não tá bem, vou bater um papo com ele. Então isso é essa representação física do estado da alma. Agora tem um outro ensinamento, um segundo ensinamento que eu tive lendo esse versículo. Pensa comigo, a alegria do coração, coisas boas, transparece no rosto. O rosto é
algo externo, né? Tá aqui externamente visível. Mas o coração angustiado, coisas ruins, oprimem o espírito, oprimem algo mais profundo nosso. O que me parece, o que eu lembrei, é de um estudo que é feito na Carolina do Norte, na Universidade da Carolina do Norte, que trata sobre o índice da positividade. Ele diz que para cada um pensamento ruim, você precisa de 3 pensamentos positivos para equilibrar essa proporção. Então, a sensação que eu tenho, e na prática é isso que eu percebo na vida, é de que notícias ruins, circunstâncias ruins, nos afetam mais, afetam o nosso espírito, do que notícias boas. Então eu preciso de várias notícias boas para compensar uma notícia ruim, né? Vários pensamentos positivos, pensamentos bons para compensar um pensamento negativo. Então gerencie os seus pensamentos. E boa parte dessa gestão acontece por aquilo que nós falamos. As palavras têm poder para influenciar o nosso pensamento. Assim como o pensamento influencia a palavra influencia o pensamento. É uma via de mão dupla aí, tá? Gerencie os seus pensamentos, faça essa avaliação. Agora, vê o versículo 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. E aí eu li e reli esse versículo e me veio na mente aquele cenário típico de empresa. Primeira coisa é que, se eu sou oprimido, é porque existe um opressor. Existe alguém externamente que está oprimindo. E no contexto empresarial, vamos imaginar que você é um funcionário que entrega resultados excepcionais, que você é muito bom, mas que a tua chefia, né, aqueles que estão acima de você, não reconhecem esses resultados, não recompensam, não valorizam, não estimulam. Isso gera um sentimento de opressão que vai minando a energia e a sua boa vontade, a sua felicidade. Chega uma hora que aquela garra de entregar resultados extraordinários começa a falhar. E isso vai te levar a quebrar a lei universal da diligência. Porque a lei universal da diligência, ela não pressupõe você ser reconhecido. Você entrega resultados extraordinários porque você é assim. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu não entrego porque a empresa me valoriza. Eu não entrego resultados extraordinários porque eu vou ganhar mais por isso. Não, eu entrego resultados extraordinários porque a minha identidade ela é forjada nessa diligência. E aí eu fiquei pensando no restante do texto, que fala que o coração bem disposto está sempre em festa. Então, se eu estou num local onde os meus resultados são celebrados, onde a minha entrega é extraordinária, fazendo o melhor que eu posso e tudo mais, de fato, é celebrado, né, gera uma festa, isso torna o meu coração mais bem disposto e renova a minha energia para entregar novos resultados extraordinários. Então, se você está na posição de estar com o coração oprimido por isso, chega uma hora que você vai ter que decidir. E aí você precisa ser sincero com você. Eu realmente sou extraordinário? Eu realmente entrego resultados muito acima da média? Se sim, talvez seja a hora de você decidir sair desse lugar que não está te valorizando. Mas seja sincero com você, porque às vezes existe um auto-engano aí. Eu acho que eu sou muito bom, meu chefe não me valoriza. Mas aí você não consegue ter espaço em nenhuma outra empresa? Será que você é tão bom assim? Será que você ganha tão pouco assim? Tá? Tenha bom senso nisso. E por outro lado, se você está numa posição de chefia, de liderança, faça uma autoavaliação. Você tem de fato recompensado e valorizado os resultados extraordinários que têm sido entregues pela sua equipe? Tá? Transfira a eles a glória. Um líder sábio, ele sabe o momento de tirar a glória de si e transferir para os seus liderados. Isso é muito importante, tá? Recompensá-los, valorizá-los e, com isso, renovar a energia deles para que eles gerem resultados ainda maiores. Você, como líder, os seus resultados é a somatória dos resultados dos seus liderados, tá? Então, pense nisso. Não tenha o medo de ser superado ou coisa do tipo. Faça parte das conquistas da sua equipe, né? E fazendo isso, você vai ser reconhecido também pela sua equipe. Você vai ver a diferença. Vamos pular lá para o versículo 19 agora. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Cara, caminho do preguiçoso ser cheio de espinho é facílimo da gente interpretar. Eu tenho uma plantação e aí eu plantei milho e junto com o milho vai crescendo ali as ervas daninhas, os espinhos e tal.
O preguiçoso vai olhar isso aí, não vai dar nada não, depois eu resolvo. Depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo. Quando ele vai realmente ter que botar a mão na massa, é quando o espinho já está grande e não tem mais o que fazer. Ou ele vai lá e faz, ou ele perde a plantação. Então, aí é muito fácil. Esse caminho que ele vai trilhar é um caminho doloroso. Ele até consegue andar nessa estrada com espinhos, mas não sem ter as marcas dos espinhos. Enquanto que o justo, né? E aqui faria total sentido também se ele falasse que o caminho do diligente é uma estrada plana, faria total sentido. Mas o caminho desse justo, dessa pessoa sábia, é plana. Então, é uma estrada que ela é sem maiores obstáculos, sem maiores dificuldades. Mas por quê? Porque ele antes fez o que era preciso ser feito e agora vai colher as benéfices das plantações que foram feitas, né? De ter colocado a mão na massa. Os versículos 22 e 23, eles ressaltam a importância de buscar mentores, de buscar conselhos, tá? Ele fala que os planos fracassam por falta de conselho. Mas olha o que a segunda parte do versículo diz. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Muitos conselheiros pressupõem vários pontos de vista diferentes. Talvez alguma coisa que um não notou, o outro vai notar. E é interessante que em grupos de trabalho, em reuniões de brainstorming, o que acontece é que o comentário de uma pessoa puxa um gancho para o comentário de outra, que puxa o gancho para um exemplo, para uma experiência vivida por outra e assim sucessivamente. E aí essa interação gera sabedoria e crescimento, tá? O versículo 23, ele fala que dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. No momento de planejar, é muito bom receber um conselho, tá? A hora certa, a melhor hora para receber um conselho é no momento de conflito. E quando a gente vai para o original do texto, essa dar resposta apropriada, ela pode ser lida também como dar a sua própria opinião, tá? Existem traduções que trazem mais nesse sentido. Então, ser sincero com aquilo que você enxerga. E não simplesmente porque está cercado de pessoas, ir no meio da boiada, ir no meio lá do efeito manada e falar o que as outras pessoas falaram. Então, ao ser conselheiro, fale o que de fato você enxerga, de fato, baseado nas suas experiências e nos seus aprendizados. E não seja simplesmente um papagaio de pirata repetindo o que os outros estão falando. E ao ouvir conselhos, busque na hora certa. Qual é a melhor hora para buscar conselhos? No momento do planejamento. A segunda melhor hora, no momento da dificuldade. Agora o versículo 25, ele vai dizer que o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Quando eu li esse texto, eu me lembrei lá daquele versículo que fala que o Senhor vigia bons e maus, né? Ele não só olha, mas vigiar, porque vigiar implica olhar e agir de acordo com o que está acontecendo. Então, ele vigia esse orgulhoso e quando ele encontra, ele intervém nisso e vigia também a viúva, que nessa leitura representa aquela pessoa que é mais vulnerável. Então, olhando uma injustiça sendo cometida, né, que é alguém, por exemplo, mudando os marcos de propriedade de alguém mais vulnerável, olhando essa realidade, o Senhor vai lá e intervém. Então, nós temos um Deus que não só olha, mas que intervém a nosso favor. O versículo 27 vai falar sobre a avareza. Ele diz que o avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia suborno viverá. O avarento é aquele camarada que valoriza dinheiro sobre todas as coisas. O dinheiro assume o trono da sua vida e governa as suas atitudes. É o camarada que solta aquela célebre frase: eu faço qualquer coisa por dinheiro, inclusive aceitar suborno. Por isso o contraponto com aquele que repudia o suborno. Porque o avarento, em nome de mais dinheiro, aceita suborno, faz propina, enfim, e com isso coloca a sua família em apuros, porque constrói um patrimônio que não tem segurança. E hoje ele está aqui trabalhando, gerando renda, e hoje ele tem um dinheiro, tem uma casa, tem dinheiro na conta. Mas amanhã esse suborno pode ser revelado e ele ser preso, e nem conseguir gerar renda e os seus bens serem bloqueados. Como é a família de alguém que está numa circunstância dessa? Então, cuidado, não seja avarento. Não vale fazer qualquer coisa por dinheiro, confia no que eu estou te dizendo. E assim nós encerramos o nosso devocional do capítulo 15.
né? Comenta aqui embaixo aquilo que Deus falou ao seu coração. Já sabe do pacotinho do YouTube, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Todo dia tem vídeo novo e curte, né, esse conteúdo. Se realmente valeu a pena seguir até aqui, deixa o teu joinha, tá? A gente pode interagir também no Instagram, eu tô lá com o Cadu Bacelar, ou no Facebook com o Cadu Bacelar Finanças. Desejo que Deus te abençoe, uma excelente semana, fica na paz de Deus e fui!